Olá! Hoje a gente vai falar sobre deficiência de sangue do fígado e as desarmonias femininas. O que essa deficiência do sangue do fígado causa? Como que ela é originada? Então, como que eu adquiro deficiência de sangue do fígado, né? E como a gente vai tratar? Então, desde o olhar para a acupuntura, medicina chinesa, cuidados da medicina chinesa, como também florais de Bach, cuidados com a rotina de vida, isso tudo. Então, vamos lá. A deficiência de sangue do fígado, ela é causada principalmente também, né? É muito comum, na verdade, a gente tem que falar assim, por conta da menstruação em si. Então, é muito comum a mulher aparecer e ter, em algum momento da vida, deficiência de sangue do fígado, porque ela menstrua todo mês, principalmente as mulheres que menstruam uma quantidade maior de sangue, né? Então, quanto mais sangue ela tiver, mais ela pode apresentar essa deficiência. Levando em consideração que isso pode acontecer muito tardiamente, por exemplo, até só aparecer e ser diagnosticada lá na frente, na perimenopausa, né? Antes disso, ela não tem um sinal efetivo de deficiência de sangue do fígado. Mas as outras questões, Aline, bom dia. As outras questões que fazem parte da etiologia também são muito importantes, porque são quais? O excesso de trabalho, a alimentação e o estresse, obviamente, né? A deficiência de sangue do fígado, ela pode causar o quê? Ela pode causar infertilidade, amenorreia, menstruação irregular, pouca menstruação, infertilidade, massas abdominais. Ela pode causar, eu tô com cola aqui, secura na pele, isso é muito comum, secura na pele e nos cabelos, principalmente quando a mulher vai diagnosticar, vai aparecer essa deficiência do sangue no fígado na perimenopausa. A gente pode ter, eu por exemplo, tenho, se eu passar hidratante na minha pele, eu me coço, não tem nada, é só um prurido, né? Ela não aparece nada, mas ela tem aquela coceira na pele ali, parece um ressecamento, né? Então eu tenho que passar hidratante bem hidratante, bem grosseiro. Eu uso até manteiga, na verdade, né, na pele. A deficiência de sangue do fígado, ela é origem, né? Então ela é a desarmonia, aí pensando, deficiência do sangue do fígado. Quando eu tenho aí síndromes complexas, né? Só ela sozinha é a origem de 12 outras desarmonias. Essas outras desarmonias pode ser o quê? Frio no útero, estagnação de chi do fígado, estase de sangue, deficiência de yin do fígado. Bom, são muitas outras, né? 12 realmente. Então hoje a gente vai falar da deficiência de sangue do fígado e da estase do fígado, que é uma consequência muito direta e muito comum de acontecer, né? Muito comum mesmo. Por quê? Porque a deficiência de sangue do fígado, ela falha em movimentar. Então, se eu tenho pouco sangue, né? Eu não consigo fazer o movimento necessário. Não conseguindo fazer o movimento necessário e harmônico, o que vai acontecer? O sangue estagna. Aí eu tenho a estase de sangue. Essa estase de sangue, ela vai causar o quê? Cólicas menstruais, que pode ser muito fortes, pode ter cólica menstrual antes da menstruação, na verdade, e até no começo, dependendo do tamanho dos coágulos que ela formar. Algumas mulheres, elas têm essa cólica antes, porém, no começo da menstruação, a cólica termina, né? Agora, outras mulheres já não. Outras mulheres, elas vão ter a cólica antes da menstruação mais forte, que é o momento que o coágulo o fígado está tentando movimentar, né, o útero para ter a descamação, e aí ela
vai seguir, né? E mantém. Então aí o alívio vai dando de acordo com que vai acabando a menstruação, não só. Então ele alivia totalmente com a final da menstruação, mas ele vai terminando ali, porque tem muito coágulo, e o coágulo grande, aí ela tem bastante dor no primeiro, segundo dia do ciclo. O terceiro, geralmente, já começa a terminar, tá? Se ela tiver estase de sangue, aí ela vai ter, deficiência de sangue, ela pode ter essa estase de sangue e sair pouco sangue. Aí a gente fica sem entender, né? Porque ela tem essa estase, parece que tem uma estagnação do fígado, que obviamente pode estar associada, porque essas duas aqui, elas podem evoluir, né, para estagnação do fígado. É bem comum, né? Elas evoluem para estagnação do fígado, tá? Então, mas vamos voltar para deficiência de sangue do fígado e para estagnação do fígado. O que pode fazer essa estase, né? A dor, como eu falei, menstruação irregular. Aí essa estase pode começar a criar massas abdominais. Pode estar relacionado com a endometriose? Obviamente que pode estar relacionado com a endometriose. Ela pode ter, porque a endometriose em si já é estase de sangue, né? Então ela pode somar tudo isso, ter deficiência de sangue do fígado, a estase de sangue que é clara ali com a questão da endometriose, e essa estase de sangue mostrar esses coágulos, só que aí ela menstrua bem pouco, tá? Então é bem comum, quando ela menstrua pouco, com essa estase, ela ter a deficiência de sangue do fígado junto. E é uma hora que a gente fica confusa ali na endometriose, tá? Fala, será? Porque é muito comum a mulher que menstrua muito, né, na endometriose, que aí combina mais com a menstruação retrógrada, que é a origem que eles falam sobre essa menstruação, né? A origem que eles falam da endometriose, tá? Infertilidade também, insuficiência ovariana precoce, essa deficiência deficiência de sangue do fígado junto com a estase do fígado, e questões de mente, porque essa estase do fígado pode obstruir, né, como o fígado é responsável por armazenar esse sangue, né, e esse sangue que pode sair do fígado com estase, ele pode obstruir os orifícios da mente. Obstruindo os orifícios da mente, ela pode ter sintomas desde mais simples, como uma irritabilidade, uma dificuldade de compreensão, né? Como até uma psicose grave, como pode acontecer no pós-parto, né? No pós-parto ela pode ter deficiência de sangue do fígado, pela perda de sangue, e gerada pela deficiência do estagnação do fígado, ela vem para estase de sangue e causa psicose pós-parto. Então, veja como uma envolve a outra, né? Muito grande. Imagina falar numa live só de todas as 12. Ia ter que durar uma aula de, na verdade, eu acho que é um final de semana inteiro para falar de deficiência de sangue do fígado, o que ela pode causar e as variações todas que podem acontecer, né? Então, veja só nesse caminho aqui que a gente está fazendo da deficiência do sangue do fígado, que gera estase, que gera todos esses sintomas aí, né? O tratamento, qual é a primeira questão do tratamento ir atrás das correções do estilo de vida. Veja que quando a gente fala de correção do estilo de vida, a gente está falando já de 3 etiologias, né? A alimentação, o excesso de trabalho e manejo do estresse, né? Ali, nossa, parece meu relato clínico. Puxa, professor, eu lembro que eram coágulos de sangue e muita cólica, sem resposta à medicação. Até que meu médico deu medicação para parar a menstruação. É o caminho que eles têm, né? Não tem erro, né? E a gente não... É o caminho que você pode fazer. Não tem erro.
não tem erro, tá bom? Mas você olha tanto de conhecimento, quanta mudança você pode fazer na sua vida nesse momento, né? Muito bom esse relato da Aline para a gente poder falar sobre isso, né? Nesse momento da sua vida, naquele momento, quando o médico, você estava procurando ajuda, né, para tratar a cólica, a dor que você tinha, né, que podia ser até antes da menstruação. Então é importante, muito importante o sintoma. Você estava com o médico para ele tratar o que ele podia fazer. Ele tentou outras coisas, não funcionou, ele parou a menstruação. Era o que você podia fazer naquele momento, né? Não tem, só que desde lá, o que você aprendeu já? Né? E esse pode ser o nosso papel, né? Que deve ser, na verdade, o nosso papel, porque para a menstruação, mas as causas da origem da deficiência de sangue do fígado e da estase do sangue, ele não vai resolver, né? Não vai resolver, porque na verdade o anticoncepcional ali, o parar a menstruação, não é remédio, né? Não é tratamento, ele só para um sintoma, ele para um sintoma, um sinal que está te causando dor. Assim, ele teoricamente resolve, porque você não está sentindo. Só que pensa o que você já aprendeu desde aquele tempo, desde aquele momento, né? Quais são os sintomas que permaneceram depois? Quais são os sintomas que voltaram depois de um tempo? Porque às vezes logo depois que para de menstruar, parece um milagre, né? Só que ali, depois de um tempo, alguns sintomas começam a retornar, outros sintomas começam a aparecer. Quais são as mudanças de vida, né? Como é que é a alimentação? Então, eu tenho que olhar para essa alimentação. Se essa mulher não olha para a alimentação, não come, não fortalece o sangue dela, né? Através dessa alimentação que vai gerar o guti, como que eu vou cuidar dessa mulher? Sem ela comer, não tem como eu fazer milagre de deficiência de sangue, entendeu? Se ela tem dor, cólica menstrual, e a questão é a falta de sangue, como que eu vou cuidar se ela não come, né? Não tem agulha, não tem milagre. Quando que a gente vai ajudar muito, né? Quando ela tem a deficiência, ela se alimenta, mas ela não está conseguindo absorver aquilo. Aí, realmente, a gente melhora demais o sintoma. Agora, se não, tem que ser orientada à alimentação. Verdes escuros tem uma relação direta com fortalecimento de sangue e com deficiência de sangue de fígado, né? Mais diretamente. Oi, tia. Oi, querida. Tudo bem, Fê? Com deficiência de sangue de fígado. Por quê? Né? Porque eu preciso fortalecer o fígado para que ele consiga nutrir mais esse sangue. Então os legumes, os vegetais verdes escuros vão ajudar demais nessa questão, né? Então é muito importante comer os alimentos mais vermelhos, né? Tanto as frutas berries quanto a beterraba, por exemplo, né, ajudam muito também a fortalecer esse sangue. O inhame, uau, quem é minha aluna, né, da comunidade, que está na comunidade, sabe o quanto eu falo do inhame, né? O inhame é um super aliado da mulher, ele colabora com a saúde em vários setores, né? A gente nunca pode esquecer que a base da nossa fisiologia é o sangue. A mulher tem a base de como a gente trabalha, de como a gente funciona, é o sangue. Eu preciso do meu sangue fortalecido, né? Se eu chegar a lesar meu sangue no lugar, até eu lesar sangue de fígado, eu estou realmente ferindo, né, a minha fisiologia, me machucando. Então eu preciso cuidar desse sangue, preciso alimentar. Será que eu estou comendo muito frio, né? Essas são difíceis um pouco da gente tratar, porque às vezes ela entende, né,
que ela se alimenta muito bem, porque ela come muita salada, né? Ela come muita fruta, então ela é ótima, né? Os exames dela estão ótimos, só que ela tem vários sintomas. Por que ela tem vários sintomas? Porque se alimentar somente ou prioritariamente com frios ou crus vai gerar deficiência de sangue, né? Vai gerar uma deficiência de baço, que vai gerar a deficiência de sangue. Olha aqui, ó, apareceu já outra deficiência aí, outra síndrome também, né? Então, é importante, nesse caso, se os sinais forem leves ainda, né? Apenas a gente conseguir aquecer essa salada, aí já vai ajudar. Como aquecer? Colocar sementes que têm característica mais quente, até a própria pimenta, colocar legumes cozidos junto, se alimentar junto, não comer primeiro a salada, comer junto a salada, né? E a alimentação quente, né? No mesmo momento, isso também ajuda demais, né? Ajuda demais, porque você não está colocando só frio no seu estômago para o baço vir para tratar aquele. Porque é muito trabalho, né? E muito trabalho durante muito tempo. Então, isso pode sim prejudicar, tá? Qualquer outro excesso de trabalho. Aí eu tenho várias frentes, né, de atuação. Como que vai ser? Eu posso atuar na conscientização dela, né? E aí dessa conscientização ela entender e diminuir essa rotina, né? Reduzir essa carga de trabalho. Outra coisa, não tem como ela reduzir a carga de trabalho, né? Não dá para reduzir a carga de trabalho. Logo, o que eu faço? Como eu manejo isso? Como eu nem tanto nem tão pouco, sabe? Nem eu tenho que parar de trabalhar e orientá-la a parar de trabalhar, porque não dá. Como que eu posso? O que eu posso inserir na rotina dela, né? Que vai favorecer o alívio desse excesso de trabalho, né? O que a gente pode inserir? Quais limites, né, a gente pode colocar? Porque não adianta também, não tem como mudar. Quais são as ferramentas, né, que eu posso usar? Vou dar um exemplo meu agora, né? Por exemplo, eu venho me recuperando, né, da quimioterapia e tratamento do câncer e tenho que lidar com as medicações que eu tomo agora, medicações uau, né? Eu chamo de medicações uau, né? Então tem muitos sintomas, tudo isso. Eu trabalho, né? Trabalhei o tempo todo do câncer e é óbvio que muito menos, mas trabalhei, então eu tenho que... E meu trabalho são os atendimentos, eu dou a aula, tudo. Há alguns dias, a minha funcionária aqui de casa teve que sair, né? Ela teve que se afastar por questões pessoais lá. Estava há 5 anos comigo, meu amor, ela, né? E teve que sair. E aí eu me vi na situação de ficar sozinha, né? Então o contrato não é assim tão simples, né? As mulheres aqui devem saber, não é assim tão simples contratar outra mulher. E eu tenho que lidar, então, com essa situação, colocar mais ainda trabalho. Tem como eu falar, olha, não vou fazer? Não, o que eu não vou fazer? Não vou atender? Não vou dar aulas? Não vou cuidar das alunas? Ou não vou cuidar da casa? Vai ficar tudo uma loucura? É impossível, né? Então, o que eu posso fazer? Eu fui para a internet... de verdade. E aí assisti vários vídeos e procurei várias orientações de como facilitar a minha vida, né? Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso facilitar a vida com congelados, por exemplo, né? Como é que eu posso organizar a casa? Tem algum produto que eu posso usar melhor? O produto já complica porque eu estou usando só produtos naturais aqui, né? Feito à base de vegetais, de questões naturais, sem aqueles montes de químicas, né?
Então, os produtos não daria. Tem alguma ferramenta, né? Alguma vassoura diferente, alguma coisa diferente? O robozinho que varre a casa, o que é melhor para mim, né? Como é que eu posso organizar? Como que eu posso organizar a casa de uma forma diferente, então, que não tem alguém para vir fazer esse trabalho, né? Porque ela chegava de manhã todo dia e ela organizava a casa toda. Eu tinha só que vir fazer o meu trabalho aqui, né? Então era bem mais fácil, né? Mais cômodo também. Mas como eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer. Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar louca, né? E não vou dar conta? Eu vou esquecer um monte de coisas e vou... Não, vamos organizar e verificar. Sempre tem um jeito, sempre tem alguma alternativa que você pode fazer e que você pode, junto com ela, às vezes procurar para facilitar esse trabalho dela ali, né? Para tentar amenizar. Aí, no caso do estresse, tem como aliviar esse estresse, né? Nem só, se tiver um barulho aí é porque eles estão limpando aqui no meu prédio, tá? Com aquela máquina VAP. Nem só eles cuidarem o estresse que vem desse excesso de trabalho, mas outros tipos de estresse com o filho, estresse com a família, ou então nesse trabalho tem um outro tipo de estresse, como um assédio moral, por exemplo, né? Casos graves de estresse mais familiar ali, né? Alguém doente na família. O que eu posso fazer? Não tem jeito, fulano tá morrendo e é muito terrível, tá sofrendo, eu não tenho o que fazer, então, tá bom. Então, a gente vai arrumar como? O que a gente pode fazer para manejar? Meditação, atividade física, né? A atividade física, na verdade, pode ir em qualquer um desses, né? Vai favorecer. Uma massagem, a gente pode associar uma massagem, uma outra técnica, um fortalecimento de alma, né? O que mais espiritual, né? De força espiritual. Quando a gente trabalha a força espiritual, a gente está fixando a alma etérea, a alma rum, né? Quando eu fixo a alma rum, eu fortaleço o fígado. Fortalece o elemento madeira. Então, às vezes, se ela, aonde ela encontra essa força espiritual? Pode ser na religião? Pode ser na meditação? Pode ser no yoga? Pode ser, eu sei lá, pode ter outros lugares que não vem à minha mente aqui, né? Então, é importante a gente olhar e conseguir orientar isso. Depois, eu vou para os florais, tá? Porque os florais... eles são parte do meu tratamento, né? E tanto que eu tenho o curso dos florais na saúde da mulher, né? Porque eles fazem parte total do meu tratamento. Não tem, eu não consigo mais separar, né? Então, o que eu posso usar? Fiz aqui também. O oki é muito importante, né? Porque eu tenho que aprender a ter limites, entendeu? Eu tenho que aprender a ter limites. Eu tenho que aprender que eu não posso comer tudo que eu quero e como eu quero. Eu tenho que aprender que eu tô com alguma desarmonia e que essa desarmonia ela pode gerar como eu posso falar? Ela pode gerar novos hábitos, né? Ela pode gerar novos hábitos de vida. E esses novos hábitos de vida, eu não tenho jeito, eu vou ter que fazer. Entendeu? Não tem jeito. Por exemplo, não posso mais comer carne, né? Não pode. O carne tá me fazendo muito mal. Mas eu amo carne. Tá bom, mas você vai ter que ter limite. Você não pode comer. Né? É colocar esse limite em você entender que aquilo ali não é. Eu posso usar também Chestnut Bud, que é ela aprender com os erros, como é que é um outro olhar, não é de colocar no limite, é de olhar para essa mulher e ela aprender que, poxa, eu como carne e eu passo mal, né? Só que ela continua comendo carne. Eu lembro de uma paciente que eu tive uma época que tinha feito cirurgia de estômago, aquela redução, né? Bariátrica, e
o tipo dela, né, diminuía muito o tamanho do estômago. Então, se ela comesse carne, por exemplo, se ela comesse uma quantidade maior, ela entalava, né, literalmente. E ela continuava comendo, né? Ela ia para restaurantes, né? E aí ela entalava. Aí ela tinha que ir pro banheiro. Aí no banheiro, para ela desentalar aquilo, ela fazia um barulho terrível. Aí ela se constrangia muito. Aí ela chegava em casa e ela sofria muito. Mas por que ela foi pro restaurante comer carne? Que ela falava assim, eu esquecia. É impossível. É impossível. Como que ela esquece? Se ela esqueceu uma vez, como é que ela... A terceira, quarta, quinta vez que ela passa um vexame dentro do restaurante, né? E a maior parte das vezes sozinha. Então, o Chestnut Bud, ele pode colaborar, né, com essa questão. A mulher precisar olhar, aprender com o quanto aquilo já fez mal a ela, né? Ele pode colaborar. O Olive, se estiver cansado, o Empatins, porque o Empatins ele ajuda muito no fluxo suave do Qi, né? Ele harmoniza muito o fígado, então vai colaborar também com a deficiência de sangue e com a estase, de movimentar isso, né? E quando eu movimento, eu elimino a estase, tá? Como o F3 a gente vai usar também, até a combinação de G4 com F3, porque vai ter essa mesma função, movimentar esse sangue para eliminar a estase, né? Sweet Chestnut, se ela está numa questão de desespero, tanto por conta do estresse emocional, quanto por conta do excesso de trabalho. E o último, Walnut, se tiver relação muito com a adaptação de alguma fase de vida, que também pode acontecer, tá? Aí a gente vai para onde? Para acupuntura, né? Então, primeiro a gente vai ter que dar um olhar para quem? A gente vai ter que dar um olhar para a deficiência de sangue do fígado, que foi onde a gente começou nossa conversa aqui, né? É a síndrome que está originando. Então, quais pontos eu posso utilizar para isso, né? Bexiga 18 e bexiga 17, por exemplo. Os dois sozinhos e os dois juntos, né? Eu posso utilizar, porque eles vão nutrir o sangue, vão fortalecer o fígado, harmonizar o fígado, ajudam o bexiga 18 ajuda a fixar a alma etérea. Eu fixando a alma etérea, eu ajudo muito o fígado a trabalhar de forma harmônica, né? A receber o sangue, a conseguir se nutrir como ele deveria, né? Então, é muito importante. Tem uma técnica no livro do Maciossi, até, se eu não me engano, não, é do livro do Maciossi mesmo, que ele fala de moxa direta, bexiga 17 e bexiga 18. A moxa direta no bexiga 17, ela já transforma a deficiência de sangue de a base de deficiência de sangue. Ela traz sangue, produz sangue. É muito, muito valiosa mesmo, né? Tem várias técnicas para você fazer a moxa direta, né? A acupuntura japonesa, por exemplo, tem técnicas maravilhosas para essa deficiência de sangue. Então, é bem importante a gente tratar e cuidar. Esses dois são bem valiosos mesmo, esses dois pontos, bexiga 17 e bexiga 18, para nutrir esse sangue. Baço pâncreas 6, né? Ele também vai colaborar, e é bom que o baço pâncreas 6 ele vai colaborar na deficiência de sangue, na deficiência do Yin, que é outra síndrome que pode ser gerada, né? Que ela pode ser, ela vem a partir da deficiência de sangue do fígado, que é a deficiência do Yin, que pode vir do rim e pode vir também a deficiência do Yin do fígado, tá? É bastante coisa, né? O R3, ele ajuda a nutrir o sangue, mesmo se eu não tenho a deficiência do rim, tá bom? Então ele pode colaborar bastante. Aí pontos para tonificar sangue, estômago 36, baço pâncreas 3, por exemplo, né? O Zigon, aí o Zigon é bem importante mesmo, porque o Zigon ele fortalece e nutre o útero, né? Ele traz sangue para o útero, como o R14 também, ou o R15, que são pontos de Chongmai, né? Chongmai é mar de sangue. Posso usar Chongmai também para fortalecer
sangue do fígado e usar esses pontos, o rim 14 e o rim 15, que são pontos de Chongmai no ventre, né? VC4, obviamente, né? Vai nutrir o yin, vai nutrir o útero, vai ajudar a trazer sangue para o útero. VC6 também, porque ele gera sangue, né? Ele fortalece o útero também muito, né? Principalmente se a gente usar junto VC6, R14, VC4 e Zigon, é maravilhoso. Poderíamos acrescentar aquele ponto que eu amo de paixão, que é o estômago 29, né? Porque ele ajuda no retorno ao natural. Então, se o útero está sem sangue, né? Se o útero está com deficiência de sangue, deficiência de yin, o estômago 29 vai ser muito colaborativo, né? Ele vai poder trazer muita solução. Por quê? Porque ele retorna ao natural. Então ele deixa. Então, mas é deficiência de sangue do fígado. Ok. Mas o estômago 29, ele deixa o útero aberto para receber o que ele precisa, né? Porque ele quer retornar ao natural. Então ele propicia essa abertura queria que vocês entendessem essa abertura, que é a percepção, né? O útero se permitir receber o que lhe é dado. Porque às vezes a gente vai nutrir o sangue do fígado e o útero não está recebendo, né? Ele está fechado, entre aspas. O estômago 29 vai colaborar muito para isso, tá? O VC4 também. Aí eu tenho que ir para estase de sangue, que é a consequência direta que a gente está falando hoje aqui. Essa deficiência de sangue, essa estase de sangue tem que ser tratada. Uma questão importantíssima para tratar a estase de sangue é uma combinação que a gente já falou na deficiência de sangue, que é Chongmai. Mar de sangue, meus amores. Mar de sangue, ele fortalece, aquece, nutre, ele favorece o movimento, né? Movimenta o sangue do útero. Então ele é fundamental nesse tratamento para a estase de sangue, né? Para conseguir diminuir essa estase de sangue. O R14, como eu já falei, baço pâncreas 10 e bexiga 17, a forma como eles atuam e movimentam, né? Por exemplo, tem menstruação atrasada, né? Que é gerada também pela estase de sangue. Essa menstruação atrasada, baço pâncreas 10, é impressionante o resultado, porque ele movimenta esse sangue e ele tira essa estagnação, libera esse movimento, né? Lembrando que se ela tá com uma estagnação grande, tá com atraso da menstruação por conta dessa estase de sangue, eu preciso já colocar pontos para dor no útero, tá? Porque o baço pâncreas 6 poderia ser usado em todas essas síndromes aqui, já vai ajudar, mas eu mandaria ela para casa com algum estímulo em baço pâncreas 8, né? Em baço pâncreas 8, isso mesmo. Por quê? Para diminuir a dor no útero. Porque se você só movimenta esse sangue, não fortalece ela e não relaxa esse útero, na hora que ele for movimentar para sair, pode ter muita dor, né? Então, é importante fazer esse equilíbrio, tá? VC4, VC6, como eu já falei, eles também vão ajudar na estase de sangue. F3, né? Aí as questões de mente, se eu tiver já essa estase de sangue, estiver afetando minha mente, os dois podem afetar, tá? Tanto a deficiência de sangue de fígado como a estase de sangue de fígado. Por quê? Na deficiência de sangue, o cansaço, né, a deficiência de sangue em si já pode causar uma letargia, uma dificuldade de concentração, né, um anevoamento, tá? Ao piorar o anevoamento, de novo, a gente vai lá para a mulher na perimenopausa, que já tem esse anevoamento, então com a deficiência de sangue pode ter mais, né? Então ela fica muito esquecida, ela fica sem concentração, ela esquece palavras, né? Não sei se eu tô falando de mim mesma aqui, e assim a gente vai indo, né? Na estase de sangue, aí pode ter a relação com as psicoses, né? Com a mulher tendo manias demais, tendo os ciúmes, né? Eu gosto muito de dar o exemplo dos ciúmes, porque
O ciúmes, ela não delira. A mulher que é muito ciumenta e tem como a estase, ela tampa os orifícios, o cérebro não consegue, a mente não consegue fluir, né? Então ela só vê o que ela quer e ela cria na mente dela e aquilo ela vai naquela vibe e deixa crescer, né? Então não pode, né? Não pode, não deve. Então a gente tem que cuidar dessa mente. Como que a gente cuida? Circulação sexo 7, ele é muito valioso para ajudar nesse alívio. Então, a gente vai juntar pontos de mente com os pontos que a gente falou já da estase. Aí eu tenho os 4 deuses, né? Ou 4 cavaleiros, cada escola fala de um jeito, né? Se ela não tiver sem discernimento, se ela tiver ainda bastante discernimento, posso utilizar vesícula biliar 13, né? É muito legal. Vesícula biliar 20, vesícula biliar 19, né? Ele ilumina o cérebro, né? Desobstrui os orifícios e isso vai colaborar com essa mente, né? Que tá, muitas vezes, ela tem total consciência disso, viu? Ela percebe que esse delírio vai acontecendo. Por exemplo, quando tem essa estase, é decorrente da deficiência de sangue do fígado, tá? Ela vai ficando com fome. Ela vai ficando com fome e nesse mau humor da fome, esse aguardo da fome, essa impaciência para aguardar o momento, né? Ela começa a ter pensamentos muito ruins. E aí ela toma decisões ruins, imagina isso na semana pré-menstrual, por exemplo, né? Imagina isso numa mulher que tem que fazer um jejum mais longo. Imagina uma mulher dessa ir para o jejum intermitente sem cuidar dessas questões. O que muita gente prega aí da melhora do jejum intermitente, para ela pode ser o fim do fim, porque a mente dela não vai suportar, né? Ela vai começar a criar questões, porque essa estase vai aumentar, vai diminuir sangue dela bastante, porque a deficiência de sangue vai aumentar, mesmo a gente falando assim, mas o que ela come no intervalo de refeição, às vezes não é suficiente. Por quê? Porque ela tem uma questão sindrômica. Então aí seria, o mais importante a gente associar a acupuntura, as orientações de tonificação de sangue com talvez o jejum, mas aí as nutricionistas que vão ter que fazer esse papel aí, né? Uma nutricionista que faz acupuntura aí, olha, vai ser lindo, né? O resultado para essa mulher que quer aderir a tal do jejum aí intermitente, tá? O F3, porque vai movimentar, ele revigora o sangue, né? E acalma a mente também. Os 4 cavaleiros, como eu falei. Vesícula biliar 8 também é um ponto importante. Circulação sexo 6, né? O meridiano distinto de circulação sexo, que é vesícula biliar 16 com circulação sexo 6. É incrível, né, esse resultado para nutrir o cérebro, desobstruir os canais, né, liberar a estase, muito valiosa mesmo, tá bom? É isso, muito obrigada, né, pela participação de vocês, muito valiosa essa troca, o depoimento aí da Aline, né, colaborou muito, viu? Com o nosso trabalho e até a semana que vem. Tchau!